Olá, olá, senhores e senhoritas, tudo bem com vocês? Aqui estou eu para dar continuidade à análise da obra Úrsula, de Maria Firmina dos Reis. É importante destacar que durante a aula passada nós fizemos a leitura e a análise de um trecho em que aquela personagem preta, escravizada, chamada Susana, conta parte da história da sua vida ao seu afilhado, que é um personagem preto, escravizado também, chamado Túlio, ok? É importante lembrar que naquele momento da narrativa, do enredo, Túlio já havia sido alforriado por Tancredo, ou seja, era um homem preto livre já, e Tancredo o convida então para que eles dois juntos fossem à cidade próxima ao sítio em que Úrsula morava com sua mãe, a senhora Luísa, a fim de que Tancredo, juntamente com Túlio, acertasse alguns detalhes do casamento entre Tancredo e a Úrsula, que é a protagonista da obra. Tudo bem? No entanto, enquanto esses dois personagens estão nessa cidade que não é mencionada, os nomes dos lugares raramente são mencionados ao longo dessa obra, mas enquanto eles dois estão na cidade, aparece um personagem no sítio de Úrsula que mudará o decorrer dessa trama. Então é importante destacar que Tancredo se casaria com Úrsula, mas aparece um personagem que é o comendador Fernando P, que é o tio de Úrsula, irmão da senhora Luísa, mãe de Úrsula, e que aparece desejando casar-se com a sua própria sobrinha. É importante destacar que este homem é a representação de tudo aquilo que há de mais vil, de mais cruel dos personagens listados ao longo da obra. E ele se apaixona então pela sobrinha no momento em que ele a vê andando pelas cercanias, pelas proximidades do sítio em que ela morava, e ele então percebe dentro de si nascer um desejo por essa garota, por essa moça, que é, na verdade, a sua própria sobrinha. E quando ele a vê, então, ele sabe quem é essa pessoa. Ela não reconhece, porque Úrsula não conhecia a feição, a fisionomia do tio dela, mas esse tio, posteriormente, enquanto Tancredo estiver lá na cidade, enviará uma carta à mãe de Úrsula, falando que desejaria visitá-las, isso depois de muito tempo que ele não aparecia. Importante destacar que esse personagem, segundo a própria mãe da Úrsula, foi o assassino do pai da Úrsula. Esse personagem, o Fernando P, o comendador Fernando P, tinha uma inimizade com o marido da senhora Luísa, que é a mãe de Úrsula, e ele é o responsável pelo assassinato, pela morte, então, do pai de Úrsula. Então, Úrsula é criada sem pai, afinal de contas, o pai dela havia sido assassinado quando ela era muito nova, por conta desse tio, que, anos depois, se apaixona pela própria sobrinha. Então, aquela questão do incesto volta a aparecer nessa obra, ok? Quando a mãe de Luísa, quando a mãe de Úrsula, a senhora Luísa, recebe a carta do irmão falando a respeito da visita dele, e ele aparece de fato na casa das duas, e Úrsula reconhece então nele o assassino do seu próprio pai, a senhora Luísa adoece, né? E adoece sobretudo porque o comendador Fernando P anuncia à própria irmã o desejo de se casar com a sua sobrinha, e ela acaba morrendo. Ela quem, Gustavo? A senhora Luísa, a mãe de Úrsula, tudo bem? E o velório acontece, a mãe de Úrsula então é enterrada num cemitério, o cemitério de Santa Cruz, inclusive, esse é um dos poucos lugares da narrativa que é apresentado ao longo da obra. É, e o comendador Fernando P então percebe o terreno mais ou menos livre a fim de casar-se com a sua própria sobrinha à força. No entanto, quando ele se dirige posteriormente a esses acontecimentos, certo? Posteriormente à morte da mãe de Úrsula, à casa de Úrsula, Úrsula não estava lá, Úrsula estava no cemitério velando a sua mãe. E neste momento chega ao cemitério quem? Justamente Tancredo e Túlio, os dois amigos inseparáveis, o branco e o preto, e tudo isso motivado por um pressentimento que Tancredo tem de que Úrsula precisava dele. E quando ele chega então ao cemitério, Úrsula lhe conta toda a história dos acontecidos,
Túlio comenta a respeito do caráter desse comendador Fernando P, confirmando então o quão cruel esse personagem, esse Fernando P, é de fato. E Tancredo então tenta acalmar Úrsula, dizendo que tudo ficaria bem, que eles dois se casariam às ocultas e que esse comendador Fernando P, o tio de Úrsula, não lhes faria nenhum mal, ok? No entanto, o que acontece? O comendador Fernando P, ao perceber que Úrsula havia sido encontrada primeiro por Tancredo e Túlio, decide, então, enviar para a cidade onde os dois se casariam uma tropa constituída de alguns escravos e uma espécie de capataz para descobrir onde é que eles se casariam e tentar impedir o casamento entre os dois, ok? E é assim, então, que já na cidade onde os dois se casariam, o personagem Túlio é preso pelos capangas do comendador Fernando P. Túlio consegue fugir de maneira inesperada da prisão onde ele estava, a fim de alertar Tancredo e Úrsula a respeito da tentativa de Fernando de frustrar o casamento deles. E quando Túlio, enfim, chega à porta da capela onde os dois estavam se casando, chegam também os capangas de Fernando P, que, com 2 tiros de pistola, matam Túlio, na frente de Tancredo e na frente de Úrsula também. E neste momento do enredo trava-se, então, um pequeno embate, uma pequena luta entre Tancredo e o tio de Úrsula, que é o comendador Fernando P. Fernando P queria se casar com Úrsula a todo custo, à força, né? Afinal de contas, é um homem extremamente cruel, é um homem que não enxerga limites aos seus próprios desejos, às suas próprias aspirações. E o que vai acontecer, pessoal, ao final da trama, isso já por volta do capítulo 18, 19, mais ou menos, é a morte de Tancredo. Nós vamos ler o trecho, então, dessa tragédia que se desencadeia ao final. Então, Túlio, como um homem livre, é morto a tiros pelos capangas de Fernando e Tancredo também é morto logo depois de a pequena e singela cerimônia de casamento entre ele e Úrsula acontecer. Então, eles estavam saindo da capela onde o casamento deles havia acabado de acontecer, eles estavam adentrando uma pequena carruagem para desfrutarem da sua lua de mel, afinal de contas estavam casados, quando Túlio chega e os avisa a respeito do que provavelmente ocorreria. E é neste momento, é neste cenário que Túlio é morto e que posteriormente Tancredo lutará com o comendador Fernando P, sendo morto por ele por meio de um punhal. Tudo bem? Então, eu vou passar os próximos slides, nós já vimos esses outros slides, para lermos o trechinho da cena do desfecho de Tancredo. Tudo bem? Aqui está, pessoal. Percebam que esse outro trecho se encontra nas páginas 126 e 127, ok? É o trecho da luta, do embate entre Tancredo e o tio de Úrsula. Percebam que o tio de Úrsula estava acompanhado de alguns homens que cercaram o casal, então, impedindo qualquer reação mais eficaz de Tancredo contra ele, contra o comendador Fernando P. Luta desesperada travou-se entre ambos, Tancredo e Fernando. Os asseclas do comendador agarraram Tancredo pelas costas e o covarde comendador embebeu-lhe no peito o punhal que trazia na mão. Mataste-me! Exclamou o infeliz Tancredo. Farta-te de sangue, fera indômita e cruel. Mas eu te juro a hora suprema da minha existência que Úrsula não será tua esposa. Fernando P., essa menina, que jaz desfalecida, ama-me muito para poder esquecer-me e odeia-te demais para poder perdoar-te. O teu amor será a punição do teu crime. Entretanto, Fernando, vitorioso e triunfante, uivava de feroz alegria e vociferou, rangendo os dentes. Mentes, mentes, olha-a pela derradeira vez. Não é ela formosa como um anjo?
Não é assim? Achei-a também, amei-a, rendi-lhe um culto de louca adoração, e agora é minha. Amaste-a, Tancredo? Amou-te ela? Oh, há de amar-me também, quando tuas cinzas já frias no sepulcro lhe não recordarem tua passada ternura. E o infeliz Tancredo, no último transe da sua íntima agonia, estendeu os braços e exclamou com delírio amoroso: Úrsula, minha Úrsula! Então a donzela despertou de seu dorido letargo, ou seja, da sua apatia dolorosa em que ela se encontrava, vendo toda aquela cena, primeiro Túlio sendo morto e depois o seu amado Tancredo, abriu os olhos e, num excesso de amor apaixonado e de uma dor íntima, lançou-se sobre seu desditoso esposo, ou seja, sobre o seu esposo desafortunado, sem sorte. E, unindo-o ao coração, recebeu-lhe o derradeiro suspiro. Um mar de sangue tingiu-lhe as mãos e os puros seios. Tinha os olhos fixos e pasmados sobre o doloroso espetáculo e, entretanto, parecia nada ver. Estava absorto em sua dor suprema, muda e impassível em presença de tão monstruosa desgraça. O pai morto, a mãe morta, o marido com quem ela havia acabado de se casar, morto também. Ou seja, todas as pessoas por quem ela tinha alguma afeição, mortas. Tudo em nome da ganância do seu tio, que é um homem extremamente cruel, como eu mencionei anteriormente. É cruel não só por querer casar-se com a sua própria sobrinha, mas por ter matado o pai de Úrsula, por ser um homem extremamente agressivo no trato com seus escravos. Inclusive, a personagem Susana conta isso no seu relato. Túlio confirma isso posteriormente ao longo da narrativa. Fernando P. era um senhor de escravos muitíssimo cruel, ok? E esse é o desfecho, então, dos personagens Tancredo e Túlio. O seu sofrimento era horrível, o sofrimento de Úrsula, e profundo. E o que se passava no amargo e pungente naquela alma cândida e meiga foi bastante para perturbar-lhe a razão. Ou seja, o narrador indica nesta parte final da obra que Úrsula começa a se tornar louca. Ela é acometida por uma insanidade que a perturbará até o fim da trama, até o fim da narrativa, ok? Gustavo, o que é que vai acontecer? Basicamente, o comendador Fernando P. vai levar Úrsula para sua casa para tentar tratar dessa aparente loucura de que ela sofre e haverá um desfecho para isso. Eles dois se casarão? Alguém morrerá? É o que eu quero que vocês descubram pela leitura dos capítulos 19, 20 e do epílogo da narrativa, que são as partes do romance em que se fala a respeito do desfecho da obra. Adianto a vocês que é um desfecho um tanto quanto trágico, tudo bem? Mas vou deixar essa parte para vocês descobrirem por si sós. Tarefa de casa, galerinha, para a próxima aula de vocês. Depois de lerem a obra por completo, vocês vão escrever uma resenha. Muita atenção, hein? Vão escrever uma resenha baseada na obra, entre 15 e 30 linhas, conforme a norma padrão da língua portuguesa, em que haja a apresentação de pelo menos um dos seguintes temas abordados pela autora, Maria Firmina dos Reis, na obra: sexismo ou escravidão. Tudo bem? Então, na resenha que vocês fizerem, vocês terão que mencionar um desses dois temas: o sexismo ou a escravidão. Tudo bem? A escravidão, o fenômeno que acometeu as pessoas traficadas do continente africano para cá, pessoas negras, representadas na obra por Susana e por Túlio, basicamente, tudo bem? E o sexismo, pessoal, é uma tendência à sobreposição do gênero masculino, no caso, né, o que se percebe na nossa sociedade, sobre o gênero feminino, ok? Então, como é que isso é abordado ao longo da obra? Porque essa questão também é apresentada ao longo dela. Eu quero que vocês mencionem isso nas suas resenhas. Gustavo, como é que eu faço uma resenha? Atenção! Uma resenha é um texto, é uma espécie de resumo, ou seja, vocês vão dissertar a respeito da obra, mas resumindo a trama dela, né? Então essa dissertação tem como foco a trama da obra.
juntamente com uma crítica que vocês vão fazer à obra. Essa crítica pode ser positiva ou pode ser negativa. Ah, Gustavo, eu não gostei disso na obra. Você pode mencionar isso. Ou, eu gostei muito da forma como tal assunto é abordado por meio dela. Você pode fazer isso também. Então, crítica positiva ou crítica negativa. Vocês vão escrever o título, vão dar um título à resenha de vocês. Pode ser simplesmente Análise de Úrsula. Ou um título mais criativo, conforme vocês quiserem atribuir. No primeiro parágrafo da resenha, vocês vão escrever o quê? Vocês vão escrever um resumo bem resumidinho, bem sintético mesmo, da trama da obra, porque é num parágrafo só, e vão apresentar também as principais informações sobre a autora Maria Firmina dos Reis. Então, a autora Maria Firmina dos Reis, nascida em tal lugar, fez tal coisa, escreveu a obra, que conta isso, isso e aquilo. No primeiro parágrafo, isso. Tudo bem? Então, vocês têm que selecionar o que acharem mais importante da obra e da biografia da autora para fazerem esse primeiro parágrafo. No segundo e no terceiro parágrafos, vocês vão fazer o quê? Vocês vão construir as críticas de vocês à obra. Volto a dizer, podem ser críticas positivas ou críticas negativas. Então, vocês podem selecionar um personagem ou um acontecimento específico da trama para, a partir disso, construírem a sua crítica. Então, eu quero o olhar crítico de vocês no segundo e no terceiro parágrafos. Tudo bem? No quarto e último parágrafo, vocês poderão fazer uma reflexão acerca da obra como um todo, ou vocês poderão retomar, resumindo, as duas críticas feitas nos parágrafos anteriores. Então, essa resenha terá entre 15 e 30 linhas e contará com, pelo menos, 4 parágrafos. Tudo bem? Quem quiser me mandar isso por e-mail, para eu dar uma olhada, mandar um feedback para vocês, sinta-se à vontade. Isso não vai valer nota, eu não vou cobrar por essa tarefa de casa feita, mas eu acho muito importante que vocês a façam como uma forma de registrarem o que ficou marcado da leitura, da análise dessa obra para vocês mesmos, e como uma forma de vocês estudarem essa obra posteriormente, já que é uma obra importante para a prova do PAS de segunda etapa, e é uma obra importante também para a ampliação da visão de vocês a respeito da história do Brasil, questão da escravidão, a forma como a mulher foi tratada durante muito tempo no Brasil, tudo isso é contemplado pela obra. Então é uma obra importante não só por conta de uma prova, mas por conta da formação cidadã de vocês também, ok? Qualquer dúvida, não hesitem em me mandar um e-mail. Eu espero que vocês façam essa resenha, que vocês concluam a leitura da obra. Tudo bem? Até a próxima aula. Nós vamos começar a tratar de realismo, que é uma outra escola literária do século XIX. Ok? Gente, muito obrigado por quem acompanhou esta videoaula até aqui. Bons estudos e até a próxima. Beijos!